querida. Sim, estou contando os minutos para te ouvir. Mas tenho aqui umas perguntas, Meimei. Começando, quero começar com um verso de um poema seu, que é: bastou eu nascer para começar a luta. Então, eu queria falar um pouco desse início. Eu queria que você nos contasse um pouco sobre o lugar de onde você vem, que é Ceilândia, né? Tenho curiosidade para saber se tem um significado esse nome, como é que é ter vindo de Ceilândia, nessa proximidade com Brasília, e como que ter nascido nesse lugar influencia a sua poesia. Nossa. Boa tarde a todas as pessoas presentes. Boa tarde, Angélica. Quero dizer que estou muito honrada de estar aqui compartilhando esse espaço contigo. Não sei se vocês sabem, no Brasil essa mulher é uma referência para a literatura e para o movimento feminista, para diversos movimentos sociais. Então, para mim, é uma alegria imensa dividir esse espaço contigo, com a Elise também, que é uma mulher tão atuante. Quero agradecer agora publicamente ao Festival de Poesia de Berlim pelo convite, à Casa de Poesia por ter me trazido até aqui. Eu fui muito bem recebida por todas as pessoas. Fui tratada com muito amor, com muito acolhimento, então eu estou assim imensamente feliz e grata por estar aqui. É uma longa história, viu, Angélica, essa? Minha trajetória começa quando meu avô, Rafael, ele vai para Brasília, ele vai para o centro-oeste, que é o centro do Brasil, e ele vai trabalhar na construção de Brasília. Foi criada toda uma campanha que mobilizou vários trabalhadores de várias áreas da construção, não só da construção, mas, por exemplo, meu avô era vidraceiro. Várias pessoas de todo o Brasil foram para o centro-oeste, para a construção de Brasília, com um sonho de mudar de vida. A minha família vai com essa intenção. E tem uma história que é pouco contada, porque quando nós dizemos de Brasília, pensa-se sempre, não sei se vocês conhecem, mas imagina-se sempre a asa, o avião, que é o Planalto Central, que é o centro, né? Aquilo dali é a primeira imagem que surge quando a gente fala de Brasília, mas Brasília é muito maior. E é longe desse avião que eu vivo. Vivo nesse lugar não por vontade própria, não por escolha própria, mas por uma imposição, porque tem uma história nisso tudo que não se conta, que após terminada a construção de Brasília, todos os trabalhadores que recebem o nome de candangos, o nome dos trabalhadores que construíram Brasília eram os candangos, eles são expulsos do centro da cidade, que eles foram acreditando construir para que fossem deles, para que fosse nossa, porque o sonho vendido de Brasília era que seria a cidade, a capital do povo. A minha família foi acreditando nisso. Grande mentira. Foram lá, construíram a cidade e após construída, um pouco antes da inauguração, todo mundo foi mandado embora. Brasília tem um grande lago que se chama Paranoá. Essa também é uma história pouco conhecida. O Lago Paranoá, ele foi inundado, ele é um lago artificial. E nesse lago, Angélica, tinha uma vila. Pessoas viviam lá. E elas foram despejadas, assim, de um dia para o outro. Hoje nós vamos inundar para construir, formar o lago, e vocês precisam sair daqui.
Tem história de pessoas, de famílias que acordaram com água batendo na canela. Uma história assim, absurda, horrível, de higienização da cidade. Eles levaram o povo para construir, depois de construído eles foram expulsos da cidade. E aí é que vem o lugar de onde eu nasci, que se chama Ceilândia. Ceilândia é a sigla para CI. A gente hoje carinhosamente chama de CI. E CI significa Centro de Erradicação de Invasões. Sim. Quer dizer que as pessoas que foram convencidas, ludibriadas aí para Brasília, para o centro, construir a cidade, depois foram entendidas como invasoras e expulsas para lá. E é nesse lugar onde eu nasci, nesse centro de erradicações. Então, por isso que eu digo que bastou eu nascer para a luta começar. Na verdade, a luta vem de muito antes, né? Vem dessa história toda da minha família. Nossa, Mimi, eu não fazia ideia da origem horrorosa desse nome. Sim. Eu achava que era um nome que, sei lá, surgiu por... Não parece assim um nome indígena ou qualquer... Porque muitas cidades no Brasil têm nomes indígenas, mas Ceilândia realmente não fazia ideia que essa origem é muito forte. E então, como é que isso, né, ter essa origem... Então eu já queria emendar numa pergunta que é como você se descobriu poeta, né? Mas eu imagino que e geralmente o lugar de onde a gente vem nos dá um impulso na nossa poesia. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, como você se descobriu poeta aí lá em Ceilândia e como isso te influenciou. Sim, eu nasci em Ceilândia, passei a primeira infância em Santa Maria, que é uma outra cidade, Antes, Angélica, essas regiões, elas eram chamadas de cidades satélites, porque elas estavam em volta, em torno de Brasília, como se nós estivéssemos ali rodeando Brasília, né? Como se Brasília fosse Sol e nós os satélites, né? E eu morei a primeira infância em Santa Maria e cresci com 7 anos. Eu vou para Samambaia, que é a minha quebrada. Samambaia é a cidade onde eu cresci, onde eu parei, onde eu me fiz poeta. É a cidade que, se vocês me soltarem lá de olhos vendados, eu conheço tudo, não me perco. E essa vivência, essa história toda é algo que, inegavelmente, assim, é impossível imaginar que isso não poderia atravessar a minha vivência. Porque quando você cresce num lugar onde onde esse lugar constantemente é tido e falado sobre ele como um lugar ruim, de violência, de carência, de pobreza, você cresce sentindo muita vergonha desse lugar. Você cresce sentindo muita raiva de si, muito ódio, na verdade, o que é raiva mesmo, sabe? E aí, num processo muito doido, porque eu sempre morei na periferia e sempre trabalhei no plano piloto. Então, eu trabalhei durante muito tempo no plano piloto. E eu sempre tinha muita vergonha, porque a minha cidade, por exemplo, levou um tempo para ser asfaltada, para ter asfalto. Então, quando eu me deslocava até o plano piloto, às vezes os meus tênis estavam muito sujos de barro. E as pessoas me chamavam de pé de Todd. Pé de Todd, coisa interessante. Olha só, amigo. Por causa da cor do sapato. Eu não sei se tem Todd na Alemanha. Vocês tomavam Todd? Tipo Nescau? Achocolatado? Cacau. Ai, é tipo isso, pé de Todd. E aí
Eu tinha muita vergonha. Passei a adolescência me sentindo muito mal, acreditando, por exemplo, hoje tá aqui. Gente, eu sou de Samambaia, do Distrito Federal, Angélica, e eu estou em Berlim. Isso é muito precioso. Eu nunca imaginei que isso fosse acontecer na minha vida. Nunca. Nenhum momento. Porque na minha quebrada eu nunca vi isso. Não via escritores, poetas, não sabia. Eu tinha muita raiva. O que eu achava que eu poderia ser era... Isso não digo com a intenção de diminuir nenhuma profissão, nenhum trabalhador ou trabalhadora, mas eu achava que eu seria vendedora de loja do shopping, que eu achava super top. As vendedoras no shopping andam super arrumadas, maquiadas, com roupas caras. Eu, ai meu Deus, o auge vai ser vendedora de shopping. Meu sonho era esse, terminar um ensino médio, fazer um curso de vendas e ir trabalhar no shopping. Ou ser caixa de supermercado, enfim, essas coisas que a gente estava ali constantemente vendo, né? Nunca imaginei. Poxa, eu tô sentada aqui ao lado da Angélica Freitas falando com vocês. Ó, nunca! Isso é sonho, gente. Isso é sonho. E a poesia, assim, é uma te salvou de ser vendedora no shopping? Me salvou. Tudo que chegou, assim, aí é isso. Eu não sei bem assim, porque ela não chega dessa forma que chega para muitas pessoas. Um dia, e era isso que eu ia contar para vocês, um dia eu tava dentro do ônibus indo pro trabalho. Eu sempre fui piolha, rata de biblioteca, adorava. Era a única coisa que eu podia, porque na escola eu sofria muito racismo, machismo, eu era uma criança assim, bem dissidente de gênero, sabe? Gostava de usar as roupas do meu pai, enfim, eu era muito perseguida na escola. E eu me fechava na biblioteca, então já tinha um hábito de leitura. Mas é isso, eu nunca me imaginei poeta. E aí um dia eu indo pro trabalho, no plano piloto, e aí eu tô no baú, e o baú lotado, e o baú quebra. Tinha muito isso lá, o baú não quebra aqui, né? Quebra? Tipo, o que é o baú? Baú é ônibus. Ok. Aí o baú quebra. Aí começa a descer um monte de trabalhadores, e esses trabalhadores, eles começam a falar, nossa, minha patroa vai chegar tarde, a padaria vai abrir tarde, tal coisa vai acontecer de ruim porque eu vou me atrasar. E aí eu comecei a entender que era o centro que precisava da gente, não o contrário, e aí deu uma virada de chave. Eu falei, cara, eu preciso começar a fazer alguma coisa para que outras pessoas que vêm do mesmo lugar que eu também tenham essa possibilidade de virada de chave. E aí eu já tinha um contato com a escrita, com a poesia de pequena, e foi uma coisa levando a outra, e foi quando eu me encontrei com a poesia como um instrumento de luta para que isso pudesse tocar os meus pares, para que essa virada pudesse acontecer para eles também. Muito bom. Vamos ouvir um pouquinho, então, Bora. da Meimei, os poemas? Ótimo, então eu vou declamar Eixo. Não, eu vou pra cá. O Eixo e o Teimosia, mas sem ler. Eixo é um poema que me abriu várias portas. Eu sempre participava dos saraus na quebrada. A gente tem um movimento de sarau muito forte. É um instrumento de transformação e de resistência na quebrada. Então eu circulava muito nos saraus, e esse poema é um poema que me levou para outros lugares, porque nele eu vou fazendo referência a várias quebradas do Distrito Federal. Esse poema, para vocês verem como o mundo não dá voltas, ele capota. Meu avô, minha família foi expulsa do centro de Brasília, e anos depois, Angélica, esse poema foi publicado não, exposto, grandão, assim, na entrada do Museu Nacional da República. Isso foi tipo, então, retornar para onde nos expulsaram, ocupar o que é nosso. Eixo diz assim: tinha um eixo
atravessando o meu peito, tão grande que cortava a minha alma em L2, sul e norte. Uma W3 entalada na garganta virou um nó. Eles têm o parque da cidade, nós o Três Meninas. Eles a catedral, nós Santa Luzia. Eles o lago Paranoá, nós Águas Lindas. Eu sou filha da Maria, que não é santa e nem puta. Nasci e me criei num paraíso que chamam de Val. E me formei na Universidade Estrutural. Eu não troco meu recanto de riachos fundos e samambaias verdes por aquelas tesourinhas. Aquela Brasília não é minha. Porque eu não sou Planalto, eu sou periferia, porque eu não sou concreto, eu sou quebrada. Você acha que tá tranquilo? Eu posso declamar mais depois pra gente receber? Tá, vai, tomando um tempo, tá tranquilo? Sim? Massa. Também a gente tem Elis pra vir, maravilhosa. Já vamos chamar a Elis também. Teimosia. Quando me perguntaram o que era ser, busquei no que hoje não sou para dizer que fui criança morena sem cor, mulher mulata sem raça. Invadem-se terras, saqueia-se ouro, prata, vão-se as coroas e fica a sabedoria. Feita com raça, não se desfaz no sangue derramado. Força pulsante nos seios das mães, grito aos meus. Resistência pela existência de um passado glorioso ocultado. Me diziam que se fosse presente pela cor herdada, me restaria a dor. Mas eu não pude crer. Ainda que aos meus olhos fossem apresentadas cicatrizes e aos meus ouvidos insultos, ainda que de mim fosse feito o próprio preconceito, não era eu. Ainda que me fique imposto nada, que me obriguem a ser sem direitos, sou calo em mãos e pés resistentes, a teimosia nas universidades excludentes, o compromisso da continuidade da luta de um povo. Eu sou a resistência ao não. Muito obrigada.